Olá, Doratingos! Esse é o DoraCast, um podcast da Dorameira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como usar essas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. Olá, Doratinhos. E aí, como vocês estão? Tudo em paz por aqui? Tranquilo? Ellen falando no momento. Eu acho que eu queria ser radialista mesmo, eu acho. Então, mas enfim, né? Vamos lá. Elisa, Essa tudo é a bem por aí? rádio Essa é a DoraCast. Rádio Dora. Um Doracast é uma rádio, né? É, não deixa de ser. São Ai, ai. infinitas possibilidades. Pois é. É a rádio da Ellen e da Hoje, Elisa. exato. Hoje a gente vai conversar sobre. Eu vou falar inglês agora e aí a Ellen vai falar português. É, gente, eu tenho uma trava louca. Eu entendo, mas eu não falo, porque eu fico travada para falar inglês. E falando no É, podcast ainda piorou. por enquanto. A série que a gente vai conversar sobre é The Midnight Romance in Hagwon, provavelmente. Bom, Que em português significa. Romance da Meia-Noite em Raguá. Eu fui Aham. procurar a pronúncia lá, tá falando Raguá. Então é isso aí. É uma série assim que você começa a assistir, não é que você não dá nada, ela começa começando, né? Mas é uma série que é muito intensa, gente, muito intensa. Eu adorei assistir, né? Então, assim, para mim, o primeiro episódio já foi legal, mas do segundo em diante aí pegou mesmo. E aí não tem como você soltar. Mas então vamos lá, vamos para a parte técnica, depois a gente deixa o mais gostoso para depois. Essa é uma série dirigida pelo renomado diretor, né? O An Pak-seo. Não, né? Não repare na pronúncia, como sempre, a gente tem um projeto aí de aprender coreano. Aí eles aprendendo tailandês e o coreano. Não, só estamos em projetos ainda. Tem projetos. Eu coloquei um mês para começar, pelo menos, porque não dá para Pois adiar é. muito. Então, por que que ele é renomado? Porque ele foi responsável pelo sucesso do Something in the Rain, né? Não sei se Hum. vocês assistiram, foi uma série assim que eu sou apaixonada. Então ele é responsável. E aí ele parece que é o cara do romance, né? Porque Uhum. tudo tem romance aqui no dele. E ele traz pontos muito ah, em questão de idade. Acho que ele tem alguma questão, esse diretor. Ele sempre traz no Something in the Rain também tem questões com idade, e esse também trouxe agora. E aí a gente tem a história de gira em torno de uma instrutora dedicada que ela ajuda um aluno chamado Lee Jong-woo, que ele é interpretado por Lee Ha-jung. Quem não se lembra dele, ele fez Bad and Crazy com Lee Jong. Lee Dong, eu não lembro direito agora, mas é E aquele Dom. que fez Lee Dong-woo, Isso. Lee Dong-woo, que ele fez a Raposa de Nove Caudas. Então, ele fez Bad and Crazy com ele. Quem não está lembrando do ator pelo nome, né? E aí, esse Idon, que ele era aluno, ela ajudou ele a entrar numa faculdade prestigiada e tal, lá na Coreia, né? Confundiu os nomes. Os nomes, o Lee Jong-woo, não, mas Você o nome dele na falou o série, nome do ator como sendo o nome do personagem, do outro ator ainda. ó, peraí, ele era um aluno E chamado Juno. Lee Jong-woo. Aqui tá Lee Jong-woo para mim, eu anotei Ah, errado tá. então. O Lee Dong-woo é o Raposa de Nove Caudas. Então, Isso, é que esse você, aí. Eu falei errado aí, pela corrigindo. minha audição, que pode estar errada, eu entendi você falando o nome do ator Ah, dos Nove Caldas no nome do personagem. não, todo mundo é I, mas esse I é I Jong-woo. E aí ele conseguiu entrar nessa faculdade prestigiada, que ela era muito dedicada, mas vamos começar do começo. Ela teve que dar aulas porque ela tinha dívidas. Lá na Coreia a gente vê um negócio muito forte, né, dos pais deixarem dívidas para os filhos, né, e os filhos arcam com essas dívidas e tal. E ela tinha dívidas, então ela precisava trabalhar, não conseguiu concluir a faculdade que ela estava fazendo, que não tem nada a ver com dar aula, mas ela foi dar aula porque aí ela entrou nesse meio, dava aula em cursinhos,
E aí ela entrou nesse meio e ficou, porque acontece aquilo de eu preciso de dinheiro e vou ficando. E aí o dono da academia, porque lá eles têm academia, né? Que a gente chama cursinho, né? Lá eles falam academia, né? E aí ela foi ficando e o diretor viu que ela era muito boa, porque, claro, ela se dedicou muito porque ela precisava do dinheiro, né? Então o diretor viu que ela era muito boa, ele ofereceu uma coisinha ali, ajudou, deu um carro, pagava uma dívida, então a gente vê que tem uma questão por trás disso aí. Claro que ele não é besta, né? Ele falou, uma Aham, professora dessas que consegue vários alunos e eu tenho aqui, né, garanto o lucro, vou ficar com ela. Então ele foi ajudando de várias formas. E ela foi ficando, ficando até chegar numa certa idade que ela falou, não dá para eu sair mais daqui, vou continuar aqui. E continuou dando aulas e era uma excelente professora, muito inteligente. Tinha muitos alunos de outras escolas, né? Porque lá eles têm as escolas e vêm fazer os cursinhos porque eles têm que passar em faculdades boas, né? Não muito diferente daqui, que aqui é a mesma coisa, né? A gente também estuda, depois você faz um cursinho aí preparatório, se você quiser uma faculdade mais, né, principalmente medicina, essas mais concorridas, né? uhum. E aí o garoto, né? Vamos ver se eu vou falar certo agora, o Lee Jong-ho, ele se formou, mas ele tinha uma questão com a professora ainda. Não é uma dívida, gente, mas ele tinha uma questão, então ele voltou trabalhava numa grande empresa, além de ter passado numa faculdade, né, concorridíssima, ele conseguiu um ótimo emprego, mas ele não estava se achando, né, não estava legal para ele. Ele falou: vou sair daqui. Os pais muito contra, porque era um emprego dos sonhos para todo mundo na Coreia, trabalhar em escritório, fazendo aquilo lá, não sei o quê. E Uhum. aí eles falou: não, não estou feliz aqui, preciso sair daqui, eu quero outras coisas e quero ficar rico rápido. Né? A questão dele era essa, né? De ficar rico rápido. E ele foi para a escola, para a academia que a professora estava, que é a Seo Hee-jin, né? E ela falou assim: nossa, você aqui. Eu não... Aí ela não queria que ele fosse para lá, porque ela via como a vida é sofrida. Se a gente olha lá, né? Eu não sei se é de verdade assim, mas a vida desses professores é assim: você entra, não tem horário para sair, e trabalha de O madrugada e não sei caos. o quê. É muito. Eu sei que professor trabalha para caramba, mas esses ali, eu sei lá, entendeu? Mas enfim, Hum. é um dorama, né? E aí, nesse vai e vem, tal, esse enrosco todo, aí ele acabou entrando na academia e virou professor também. E aí começa a história desse casal, que é uma história magnífica, com muitos altos e baixos, né? Muita inveja envolvida, né? De todos os lados ali. A inveja não só pelos profissionais, mas pelo casal. Gente, é muito... Assim, a gente vê como ser humano, né? Briga por coisas muito... É muito a questão ainda de, sei lá, né? Eu não queria entrar nesse interessante ponto de vista, mas é o que é, né? A gente é assim, me incluo nisso também, a gente briga por coisinhas ali muito pequenas, É, mas, crianças né, birrentas. birrentas. E Uma a gente série tá de no meio 16, também, por em isso que eu me certas incluo. ocasiões, né? Eu falo disso, nós seres humanos, porque a gente faz umas Aham. birras que e fala, cara, deixa o fulano entrar na vida dele, você fica com a sua, faz a sua apostila aí, o outro faz a dele lá. Como eu sempre É, falo aqui, né? Cada um tipo cuida da isso. sua vidinha, né? Mas é uma série de 16 episódios, está no Viki, né? Quem quiser assistir pelo Viki, dá para assistir, mas o Viki precisa ter assinatura daí, né? Porque ela tá Uhum. na parte, mas sem comercial, mesmo sem comercial, acho que você vai conseguir assistir aí, mesmo com comercial, na verdade, você vai conseguir assistir uns 2 ou 3 episódios, depois o resto não está liberado. Mas dorameira, que é dorameira, sempre encontra o caminho de Aham. achar o seu dorama e assistir. Tá, Exato. Elisa, faltou alguma coisa aí que eu não falei? É, Faltou um monte, né? Mas eu é uma vou, série da TVN ou não? deixa eu lembrar se é da TVN. Porque eu lembro que eu Peraí. comentei que o pessoal tava assim, ah, mas essa série que vai substituir Queen of Tears, não sei o quê. Lembra que a gente comentou isso? Que o pessoal Sim. queria um outro espetáculo de drama, porque Queen of Tears foi um Ah, foi um dramão. show, né? É. E essa também não deixa de ser, mas é outra temática, né? É um outro nicho, talvez. Mas Aqui enfim, tá a emissora TV ING.
Hum, ING. Tivin. Acho que. Divin. Bom, mas enfim, é só pra gente saber qual que é a emissora que produziu a série. É, e ela acabou de passar praticamente, é uma série que terminou tem 1 ou 2 semanas, né? A gente tá gravando dia 11 de julho, então ela terminou tem, acho que quase 2 semanas atrás, né? Foi, Foi. Ela sem ser o estreou dia domingo que 11 de maio. passou, terminou o Uhum. domingo anterior. Bom, quase dois Eu domingos não vou lembrar, atrás. gente. Minha cabeça não é muito boa para datas. Eu tenho uma amiga que é ótima com datas. A gente conversava às vezes. Dessa vez ela não falou tanto de datas, não, que eu encontrei com ela recentemente, mas às vezes a gente conversava ela assim. Lembra a gente lá em, sei lá, 2009? Não, a gente conversava Nossa, bastante. A gente se conheceu no cursinho, falando em cursinho, a gente conheceu no cursinho, lá no ano 2000, 2001, acho, se não me engano, 2000. E aí ela, lembra, gente, quando eu conheci você lá em 2000, não sei aonde, sabe? Umas coisas assim. Eu acho nossa, ela é boa mesmo, porque interessantíssimo. eu não lembro, cara. Se você escutar, você vai saber quem é. Mas enfim, acho que não faltou detalhe, não. Tem vários atores e atrizes e Sim, esse elenco mesmo. Esse elenco tá maravilhoso. Tem atores conhecidos, outros nem tanto. O pessoal ali, acho que as atrizes mais maduras, né? Vamos dizer assim, 40, 50 anos, eu acho que se vocês acabam reconhecendo, se vocês costumam assistir doramas. E, sei lá, eu comecei assistindo, a temática me prendeu e era também do mesmo diretor de Something in the Rain. sim, é o mesmo. E aí eu falei, deve ser boa essa, porque a vibe já tá meio parecida, né? A questão de ambientação, de até das cores, né? A paleta de cores assim, das imagens. Aí, pronto, chegou, teve uma cena que me pegou, uma outra cena me pegou também, mas eu fiquei sempre me questionando, particularmente a parte de trabalho e uma coisa de o porquê do trabalho. Então, tudo que ia contra a essência do trabalho daquela pessoa e contra o espaço dela, a invasão de espaço também me incomodou demais nessa série. Então, esses dois pontos me pegou assim pelas raízes das questões que eu tinha. E, e aí essa eu comentei um monte, né, Ellen, no nosso grupo do Essa WhatsApp. Eu mandei áudios e às vezes eu mandava áudio, começava a falar de uma coisa, lembrava de outra e chorava. Não chorei igual, não chorei igual a Ellen comentou nos últimos 2 episódios ou 3, sei lá, teve de uma aí que eu. você quase ter que se esconder de tanto que Porque estava chorando. foi mesmo. Porque meu marido estava. Eu comentei, né? Foi. Tava dormindo e falou: Nossa, o que que aconteceu com essa criatura, né? Na menopausa, deve É, ser. nem tanto. Mas, assim, como não dá pra gente falar de tudo que a gente percebeu, e eu tava falando com a Ellie, nossa, eu fiz uma autoanálise aqui, porque eu só fui escrevendo os trechos que eu comentei, alguns comentários e ia também colocando coisas em cima. Mas, uma coisa que me pegou, parte emocional de quem educa. Tem, a tem uma cena da professora que é chamada carinhosamente de Cinzenta. bruxa cinzenta, que eu anotei assim, que é assim, a fala dela já vai criando ali uma crença para geral, para todos os alunos. Ela falou assim, abre aspas. Uma pergunta de resposta curta com nota alta decidirá qual nota você obterá.
Sua nota escolar pode se tornar a classe que você recebe quando ingressa na sociedade, a universidade que você frequenta, o trabalho que você consegue depois, até a aparência da mulher que você conhecerá em um encontro às cegas. Tudo isso pode depender de uma pergunta de resposta curta neste exame. Não pense que isso é injusto. É melhor para a sua saúde mental ficar aliviada, ainda há uma maneira de derrubar essa classe. Fecha aspas. E o meu laríngeo grita. Né? Porque é tudo definido por, né? Se você Por tiver pessoas que não têm nota, nada a ver com a sua vida. ai, No sentido gente. de essas pessoas não têm nada a ver com a sua vida, no sentido de definir o caminho que você vai seguir. Elas estão ali para te ajudar, te auxiliar, te oferecer um serviço. O serviço é o quê? Te ajudar a passar no vestibular, digamos assim. Vamos colocar aqui no Brasil para ficar mais fácil. Para eu entrar na faculdade, passar no vestibular, passar no Enem, eu preciso aprender a fazer aquela prova, conhecer aquela prova. Provavelmente, ao longo dos anos, vão tendo dicas, vão tendo pegadinhas, e aí os professores te guiam para passar numa prova. Ok. Mas essa fala, você tem que entrar na universidade tal, no trabalho tal, e isso vai definir a aparência da pessoa que vai ser a sua companhia, sua parceira, seu parceiro. E isso ela falou para uma sala cheia de meninos. E se algum ali for, né, da comunidade Hum, LGBTQIA+, pois é. e se O que alguém se ela achar pode que tá definir? no corpo errado? Então, é muito mais profundo uma fala dessa do que simplesmente o medo de se você não passar, se você não estudar, se você não se dedicar, você vai se atrasar na vida, ou sei lá, vai ficar para trás. É mais profundo que isso. Então, que lá na Coreia a gente vê muito isso, né? Eu sigo algumas pessoas que moram na Coreia e elas comentam que lá é muito comum chegar e perguntar qual a faculdade que você fez. Então, Hum, eles vão, entrou na faculdade principal, que é uma lá em Seul, que eu esqueci o nome agora. Você entrou, então você é boa pessoa. Gente, isso não define nada, mas elas falam que isso é muito normal, é normal elas perguntarem onde você trabalha e qual o salário, porque aí elas vão te dar atenção ou não. Aí, se você é de uhum. uma faculdade lá do interior, daí elas vão, sabe, meio que conversa, mas é meio que, né, você não tem muito. Então, isso que a professora, né, ensina. Então, eles crescem com essa crença mesmo de que a faculdade que eu entrar me define como pessoa, né? Então, é uma É. coisa muito complicada. É como você falou, é muito profundo e como é cultural, né, uma coisa de cultura, a gente não. Aqui no Brasil a gente tem também, mas é um pouco diferente isso, né? Mas a gente tem também e acaba gerando um preconceito absurdo, né? Porque aí Aham. a exclusão mesmo, se você não fez faculdade, tal, você não é boa pessoa, onde isso, né? Mas enfim, por isso que eu falei, essa série me trouxe essas picuinhas aí de ser humano mesmo, de estar ainda nisso, nesse apego do ter e não de ser, né? Que é o que a gente Aham. busca, né? A gente, como terapeuta, a gente busca muito essa questão de ser, né? Não que a gente não Sim. faça, igual a gente falou, a gente faz muita vida ainda, né? A gente está nesse meio também, a gente não tira o nosso corpo, não, né? Não vamos, mas enfim, é muito, só que eu acho umas falas assim, é um dorama, mas como eu tô falando, né? Tem muito parecido, não igual, mas é muito parecido na vida real, né? De muitas coisas que acontecem, né? Então, como você falou, a importância do educador, né? Para Hum. adolescentes, nesse caso adolescentes, mas a gente vê ali na primeira infância, eu acho, sim, essencial É. o educador ali e o emocional dele, como que é, né? Pra educar Então, é, é um ambiente cheio de desafios. Falando do assim, Brasil, não é valorizado, a não. não ser que seja escolas mais diferentes ou mais progressistas, não sei se é essa palavra. É, e são pessoas que não têm um preparo emocional e querem que essa pessoa exija, ensine, oriente seres humanos
que vêm cheios de desafios também da própria casa, da própria base. Cada um é Uhum. único e no ensino eles querem. é, Bom, vou falar de mentalidade. A mentalidade do ensino ainda é, na sua maioria, para grupos, não é para o indivíduo, é para grupos. Como que eu posso falar que todos devem ser engenheiros, médicos e advogados, sendo que um quer ser médico, um quer ser engenheiro, um quer ser advogado e todos os outros talvez nem queiram fazer faculdade? Não tem. E é um absurdo pensar nisso, né? Porque você fala, não quer fazer, imagina, você não quer fazer faculdade, onde já se viu, né? Tem umas histórias assim, que eu já ouvi. Hum, E eu vejo como o professor aqui no Brasil é sofrido, cara. Nossa, eu tenho muitos amigos professores, eu fiz, né, gente? Na época existia o magistério, então eu fiz. E eu fui para essa área, mas depois eu desisti, não quis ficar mais. Mas eu tenho muitas amigas, né, professoras, e eu vejo como é sofrido, assim, porque você vê que elas se empenham, mas é como a Elisa falou, é. né? É complicado, e é complicado a gente tocar nesse assunto, Até né? que Porque a gente fica ponto? cheio de dedos, assim, porque até que ponto a gente pode falar sobre É. isso, A gente né? só pode falar da nossa experiência Exato. nesse ambiente. Eu, eu falando energeticamente pelas faculdades que eu passei, porque eu cheguei num doutorado, então parece que interessante o ponto de vista. Tem uma mentalidade ali muito egóica, tem uma mentalidade de só na ciência existem as certezas, e isso que eu estou doutor em ciências. Mas não me impede de ter minha própria opinião, né? Eu represento uma parte, mas eu não sou aquilo. Eu sou a Elisa. Então, é desse lugar que a gente tem que começar a falar e deixar de lado todos os títulos que a gente teve. Os títulos que a gente tem, a gente vai usar eles em algum momento, a gente pode usar muito tempo, pode até se identificar com eles. Mas ninguém é o título. Eu não sou a. Eu não sou Conhecimento, o que eu fiz. Eu é isso. sou o que eu sou. E estou experimentando e vou evoluindo nesse ser aí também. Porque quem eu sou de ser humano vai mudar. Eu até mudei minha bio no meu Instagram, assim, comportamento humano real, alguma coisa assim, impermanente e em evolução. Porque eu sempre às vezes me incomodo com essa questão. Eu ainda tô me definindo em vários lugares. E acho que é comum da pessoa que quer se encontrar ou que busca. E tem várias definições. Na minha cabeça já vem direto assim, mas buscar até quando, encontrar, você sempre vai mudar. Então, é a cabeça pensante, a cabeçona, no caso. Aí, o que que, nesse momento, pode definir sei lá, uma enésima parte de quem eu sou, para que as pessoas entendam que eu trabalho com comportamento humano integrativo, que é impermanente e que está em evolução. Ou seja, o que eu vou criar de conteúdo dentro das áreas que eu defini, também não vou sair criando conteúdo aleatório demais, né? Que também eu preciso de um caminho, digamos, como ser humano, dentro de neurociência, dentro do holístico, dentro das emoções, porque querendo ou não, eu me descobri que as emoções são aquilo que me move. Então, dentro disso, eu vou criar conteúdo que vai variar dentro dessas áreas. Eu não vou sempre criar a mesma coisa de conteúdo. Pode ser que agora eu estou criando com uma personagem neura que veio de inspiração para facilitar talvez a minha comunicação, até a minha abertura de criatividade.
Talvez uma hora que eu vou querer fazer só live, tem hora que eu vou querer aparecer em vídeo curto, tem hora que eu vou querer só minha voz, mas eu já deixo lá, comportamento humano real é impermanente e em evolução, ou seja, então eu me permito criar de acordo com a minha própria evolução. E a gente está criando pessoas, orientando pessoas que a gente quer colocar nos quadrados, a gente quer deixar naquele lugar, não quer que ela saia daquele lugar. Por quê? Porque a massa é mais fácil de controlar do que o ser humano individualizado, sabendo do seu poder, sabendo que ele tem poder e que ele é um ser humano em evolução e é impermanente. Então, quando se fala de educação, a gente está mexendo com indivíduos. A gente não está mexendo com massas. Faz sentido, Tá, Ellen? com certeza. Esses dias eu estava conversando aqui com meu marido e eu estava falando que eu estou agora a neurótica do átomo, né? Eu estou fazendo uns estudos aí, eu estou tendo que entender sobre átomo para eu falar da minha terapia e tal. E aí, estudando um monte de coisa, e eu falei, gente, se na escola ensinassem, porque eles ensinam átomo e tal, mas sempre nessa vibe de vestibular, né? Vou para o vestibular e vou fazer isso e tem que saber do átomo, mas se ensinasse um átomo que a gente né, que eu sou um átomo e a partir desse átomo fui criada, e as células e tudo, não sei o quê, e tem todo esse contexto, seria muito mais fácil o entendimento. Eu falo, claro que hoje eu estou mais madura, é mais fácil de eu entender. Mas se na época talvez tivessem me ensinado assim, eu acho que eu aprenderia melhor. E eu sei que não tem a ver com os professores isso. Isso é o sistema pede assim no mundo inteiro. Você tem que ensinar dessa forma porque as pessoas vão prestar vestibular, porque elas vão ser médicas, né? Vão ser advogados, você, então precisa disso aí. Mas se ensinar assim de uma forma que você pudesse usar esse conhecimento, porque conhecimento sem sabedoria não dá, Hum. sabe? A gente tem um monte de conhecimento, mas você não sabe aplicar, né? Então, cadê a sabedoria? Não tem, né? Você tem um conhecimento, então você vai lá, faz o vestibular e o que eu vejo muito assim dos adolescentes reclamando, eu nunca vou usar isso na minha vida. Eu vou aprender, mas eu vou aprender porque eu tenho que fazer vestibular, só por isso, né? Tem que prestar uma prova concorridíssima, mas não é uma aplicação na sua vida. E aí, até eu falava muito, usava muito isso, eu falava, mas a aplicação existe, é que ela está distorcida, né? O jeito eu coloco só para uma Hum. coisa de ter, não para uma coisa de ser. Então, se eu entendo que eu sou esse átomo, é muito mais fácil de eu entender aquela matéria, os elementos químicos e todas essas coisas aí. Fica muito mais fácil. Porque eu sou tudo isso, né? E aí entra nesse poder que a Elisa está falando, né? Para que que a gente vai saber que a gente tem? Não precisa, né? Vamos ficar quietinho, fazendo o que a gente tem Hum. que, né? E aí a gente não acaba sendo sempre ficando no mesmo lugar, né? Não todos, né? Tem um tanto de gente hoje em dia já que já pensa diferente, né? E você vê que tem muitos professores empenhados em muitas coisas, assim, de fazer diferente, mas sempre tem uma travinha ali que eles não podem ir além daquilo, né? Então, fica. O Mas, enfim, grande é. sistema, né? Tem aí Que é a mesma coisa os. que aconteceu no Romance da Meia-Noite, né? Eles tentaram inovar lá de uma certa forma, mas aí já vem, né, um monte de gente atacando porque não pode, porque isso vai Ah, mudar muito. Só que os alunos iam entender, porque eles entendiam para fazer a prova. Então eu vou lá, coloco 5, 6, essa é a resposta, beleza. Mas eu não sei como usar aquilo na minha vida, e o que eles queriam era exatamente isso, né? uhum. Como que ele vai aprender para a vida inteira, não só para fazer uma prova? O que ele fazia na prova é decoreba, né? Como que eu vou